Sejam bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje é esse que está aqui na tela. Se a porta da graça fechou-se, como ficam os que creem? Vamos repetir o tema? Se a porta da graça fechou-se, como ficam os que creem? Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Hoje, dia 30 de abril de 2023. Estamos juntos aí, domingo, 19 horas. Sejam bem-vindos todos que estão no chat. Então vamos iniciar esse tema hoje, muito importante. Porém, antes, vamos solicitar aqueles que não são inscritos ainda no canal que façam as suas inscrições aí, ative o sininho na opção todas e receba as notificações de novos vídeos. Compartilhe também com seus contatos essa mensagem de hoje, tá bom? Quer fazer parte de um de nossos grupos? Então, fale conosco depois, no contato que está na descrição do vídeo de hoje. É só nos solicitar, ok? Então vamos lá, o tema de hoje é esse aí. Se a porta da graça fechou-se, como ficam os que creem? É a mensagem de hoje. Então vamos iniciar esta mensagem, tá bom? Então, minha gente, olha só. Olhando esse tema, se a porta da graça fechou-se, dá a impressão, que a porta da graça fechou-se ontem. Não é verdade? A impressão que dá é que a porta da graça fechou-se ontem. Ocorre, que na realidade a porta da graça fechou-se quando o ungido Cristo veio em glória no último dia. O dia em que houve o quê? O juízo, a destruição de Jerusalém em 70 DC. E assim, o tempo da salvação terminou, correto? O tempo da salvação terminou quando Cristo veio em glória. Então, a salvação por graça, a porta da graça se fechou. A salvação por graça, ela terminou ali na vinda de Cristo, com exceção da salvação que a todos é dever se permitir salvar, que é se salvar de se deixar levar pelo pecado ou pelo erro, tá? Se levar pelo pecado, ou seja, pelo erro. Mas o tempo da salvação por graça já terminou. Correto? O tempo da salvação por graça já terminou quando chegou o quê? A eterna salvação, a salvação eterna, tanto faz, tá bom? Por quê? Porque Paulo, ele já dizia naquele tempo, em Romanos, vamos colocar o texto aqui, em Romanos 13, 11. Vamos colocar o texto aqui. Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Por quê? Agora vamos prestar atenção. Olha só. Por quê? A nossa salvação está agora, percebeu? Mais perto. Percebeu que a salvação estava chegando? Está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mas que salvação seria essa? A eterna salvação que viria, porque salvos por graça, eles já estavam. Romanos 13, 11. Correto? Então vamos continuar aqui em nossa mensagem. Então, aquela salvação, minha gente, aquela foi a salvação inicial. Correto? A salvação inicial para judeus e gentios. Aquela salvação inicial para judeus e gentios foi o quê? A salvação por graça. A salvação por graça. O que foi a salvação por graça? Os senhores já sabem o que foi a salvação por graça? A salvação por graça foi a justificação pela fé. Então, a salvação por graça foi a justificação pela fé. Entenderam? Os eleitos, os escolhidos de todas as nações foram os que foram salvos
por graça, os espirituais, tá bom? E os terrenos? Os terrenos, eles não criam, eles não creram. Portanto, só lhes restava o quê? Serem ressuscitados na morte. Que morte? A morte que passou a todos os homens, pois houve ressurreição dos justos, os que criam, e dos injustos, os que não criam. Entenderam? No último dia. Mas a salvação por graça alcançou os justos, os espirituais. Então, minha gente, nós já temos dito que em nosso tempo, alguém pregando a graça seria uma pregação fora de época. Entenderam? Alguém pregando a graça em nosso tempo seria uma salvação fora de época, ou seja, seria uma pregação anacrônica. Seria como se nós, vamos fazer uma analogia aqui, seria como se nós, uma alegoria, pode ser também, seria como se nós ressuscitássemos a Moisés em nosso tempo a fim de pregar a lei dada no Monte Sinai. Entenderam? E seria como se esse suposto Moisés, ele começasse a falar para nós, como está relatado nesse texto aqui, de Êxodo 19, 7 a 8. Vamos fazer a leitura aqui, ó. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, né? Vamos voltar aqui. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Altíssimo lhe tinha ordenado. Quer dizer, as ordenanças estavam sendo passadas. A lei mesmo, tá bom? Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Altíssimo tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Todo-Poderoso, tá vendo aí? As palavras do povo. Êxodo 19, 7 a 8. Então, minha gente, da mesma forma ocorre também, assim como se trouxéssemos Moisés para nosso tempo para apresentar a lei. Ora, como assim? Né? Porque Moisés, ele veio para a nação de Israel, trazendo a lei há mais de 1000 anos, né? Antes, tem que ver o tempo. Então, veja bem, não tem nada a ver, né, alguém pregando o que Moisés pregou, que Moisés pregou a lei. Então, da mesma forma, vamos ver se a gente consegue entender por que eu estou falando de Moisés e da lei. Da mesma forma, ocorre, minha gente, se abrirmos uma instituição ou se formos para uma praça qualquer e começarmos a pregar para todos o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13. Como assim estaríamos pregando isso aqui que vamos ler hoje, na atualidade? Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza. Quem? Nós? Nós? Éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Como assim? Nós estávamos lá no tempo da circuncisão? Né? Vamos voltar aqui, gente, olha só. Portanto, lembrai-vos de que anteriormente nós não, né? Éreis gentios. Quem? Os gentios do tempo em que havia a lei. Éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas. Estáveis naquela época, nós estáveis naquela época sem o ungido, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós? Não, né? Estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem ialro no mundo. Na Bíblia diz sem Deus no mundo, mas não falamos Deus, né? Sem ialro no mundo. O nome dele aqui, ó. Sem ialro no mundo. Todo-Poderoso, né? Todavia, agora nós aqui, agora no ungido, ou seja, em Cristo, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue do ungido. Efésios 2, 11
a 13. Eu acredito que os senhores estejam acompanhando o nosso raciocínio aqui, né? E seria também como se nós pregássemos, como se fôssemos pregar ao povo do nosso tempo o seguinte aqui: prevendo a Escritura que o Altíssimo justificaria pela fé os brasileiros, os norte-americanos, não, os gentios. Nós nunca fomos gentios, né? Então veja se essa palavra tem a ver conosco, né? Prevendo a Escritura que o Altíssimo justificaria, né? Justificaria pela fé os gentios. Os gentios se situam lá no primeiro século, né? Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão. Homem de fé. Gálatas 3, 8 a 9. E também, minha gente, se nós viéssemos apresentar essas mensagens dessas cartas paulinas, né? Dessas cartas de Shaul hoje, também seria como se anunciássemos à população atual, ao povo de nosso tempo, Efésios 2, 8 a 9, né? Que diz, porque pela graça sois salvos. Hoje, alguém está sendo salvo por graça hoje? Alguém está sendo justificado por fé hoje? Não, gente, a salvação por graça, o tema já diz, né? A porta da graça não se fechou? Cristo não veio? Olha só, então, apresentar essa mensagem hoje é uma mensagem anacrônica, fora do tempo, né? Porque pela graça sois salvos. Olha o que está escrito aqui. Por meio da fé, né? E isso não vem de vós, é dom de Yahweh, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 9. Gente, mensagens assim, em nosso tempo, não tem a ver, né? Não tem a ver com o tempo da vida eterna. Não tem a ver com o tempo da vida eterna. Pois nós estamos vivendo no tempo da vida eterna. Entenderam? Messias, você está inventando isso? Não, então Cristo mentiu? Nós estamos vivendo no tempo da vida eterna. Entenderam? Estamos no tempo do estado eterno. Ou seja, estamos vivendo no tempo do Éden já restaurado, que inclusive os homens terrenos, né, estão inseridos aí. Só que eles, né, os homens terrenos, estão no que é dito na Bíblia como a condenação de não crer. A condenação é essa, não creram, lembra? Eles estão na condenação de viver somente o plano natural, porque somente vislumbram o quê? As coisas terrenas. Assim como João já havia também dito anteriormente, né, em João 3, 18 a 20. João 3, 18 a 20, onde diz o seguinte: quem nele crê não é condenado. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Quem nele crê é o espiritual, é aquele que ressuscitará para a vida, porque na verdade aqui ainda não havia ocorrido a ressurreição do último dia, né? Quem nele crê não é condenado. Olha, percebe? Imagina, quem nele crê não vai para o inferno? Não tem nada a ver, não é condenado, porque a condenação seria o quê? Mas quem não crê, olha só o que seria a condenação. Quem não crê já está condenado. Por não crer, já está condenado por ir para o inferno ou por não crer? Por viver somente o plano natural. Então vejam que esse inferno é uma invenção, gente. É uma invenção. Esse inferno que eu digo como sendo um lugar para onde as pessoas vão depois de morrerem. Que na verdade, de morrerem assim, nesse sentido que vocês já sabem, né? Vai para o inferno sofrer. Não, porque inferno, na verdade, todos vão, que é a sepultura. Mas tudo bem, vamos ver aqui o que seria a condenação, né? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Por não crer, por quê? Por não crer no nome do unigênito do Altíssimo. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais, né? João 3, 18 a 20 aí, né? Então, minha gente, mas quanto aos textos que já temos, que já lemos, né?
das cartas paulinas, nós vamos analisar, nós podemos, eu recomendo aos senhores que leiam, né, que analisem minuciosamente esses textos, que não faz sentido, né, esses textos que lemos até agora, pregar aquelas coisas das cartas paulinas, não o último agora, das cartas paulinas, como sendo para nós a salvação por graça, a justificação pela fé, né, eres gentios, tá? Leiam para ver se aquelas coisas que são faladas estão sendo para nós. Inclusive, quando Paulo fala que eles lá, não nós, eram o corpo de Cristo. Paulo fala que eles eram o corpo de Cristo, tá? E que foram o quê? Enxertados. Então, quem foram os enxertados? Os gentios. Quando é que nós fomos gentios? Nunca. Porque gentios eram aqueles que estavam separados da comunidade de Israel, aqueles que não eram judeus. Eles eram gentios. E hoje nós somos gentios? Não. Nós não somos gentios nem judeus. Por quê? Os judeus eram os que estavam debaixo da lei. Os gentios eram as outras nações que não estavam debaixo da lei. Então nós nunca fomos gentios. Nunca fomos aproximados. Nunca precisamos ser enxertados no corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, ele já se submeteu ao Pai no último dia. Já acabou esse negócio de corpo de Cristo. Tá? Porque o próprio Cristo também se submeteu ao Pai e entrou em cena o Pai, tá bom? Então como assim somos a congregação hoje? Como assim nós somos o corpo de Cristo hoje? Se o Eterno pôs, vamos entender agora, se o Eterno pôs no corpo de Cristo, ou seja, na congregação, que as pessoas dizem igreja, o Eterno pôs na igreja, né? O Eterno pôs na congregação os dons, né? Apostolado, né? Línguas e interpretação de línguas. Se nós fôssemos o corpo do ungido, hoje, o corpo de Cristo, né, a congregação, que se diz igreja, teríamos que ter sido selados pelo Espírito do Altíssimo da promessa e deveríamos receber aqueles dons, né, de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Correto, gente? Que corpo de Cristo é esse hoje? Sem as manifestações dos dons do Espírito, dos dons do Espírito. Que corpo de Cristo é esse? Sem as manifestações dos dons do Espírito. É a pergunta que a gente faz. Porque está escrito no Evangelho revelado ao apóstolo Shaul, ao apóstolo Paulo, nesse texto aqui de 1 Coríntios 12, 28, o seguinte: e a uns pôs Hialro na congregação, primeiramente apóstolos. Cadê os apóstolos? Cadê o dom apóstolo hoje? Primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Cadê os profetas na dita congregação hoje? Né? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos. E olha aqui, variedade de línguas. Como assim nós somos igreja em graça sem variedade de línguas? Entenderam? Porque o Eterno pôs isso na congregação. 1 Coríntios 12, 28. Eu acredito que os senhores estejam acompanhando aqui o nosso raciocínio. Se não tiver, perguntem ou nós podemos reapresentar temas que possam esclarecer melhor isso aí. Tá bom, gente? Então, se a porta da graça fechou-se, como ficam os que creem hoje, né? 30 de abril de 2023. Vamos continuar aqui. Agora nós perguntamos se nessas ditas igrejas, né, hoje, eles são detentores desses dons que o Eterno pôs, né, na congregação. Nós perguntamos, né, de 1 Coríntios 12, 28, que podemos colocar o texto aqui. Vamos colocar. E a uns pôs o Eterno na congregação, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro, mestres, depois operadores de milagres e depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28, tá? Então, gente, olha só. Se essas coisas não ocorrem hoje, tá? Tem gente que vai falar, não, ocorre sim. Não vamos nem falar mais nada. Tá bom, gente? Olha só. Eu quero saber, se a gente se diz igreja em graça, se a gente diz congregação em graça hoje, cadê os dons? Cadê a operação dos milagres, os dons? Operando, porque se o Eterno não pôs na congregação, se nós não dizemos corpo de Cristo hoje, o Eterno não pôs isso no corpo de Cristo. E aí, nós somos o corpo de Cristo, mas o quê? Capenga?
um corpo de Cristo anômalo, sem a manifestação dos dons? Então, se essas coisas não ocorrem hoje, tá bom? Porque tem gente que vai falar, não, mas lá na igreja pentecostal... Depois a gente conversa sobre isso, tá bom? A gente pode apresentar um outro tema, né? Então, se essas coisas não ocorrem hoje, se ninguém detém esses dons hoje, apostolado, dons de cura e tal, se essas coisas não ocorrem hoje, né, variedade de línguas, né, interpretação de línguas, se essas coisas não ocorrem hoje, então nenhum grupo de pessoas reunido em nosso tempo se trata da congregação, né, que era o corpo de Cristo, o corpo do ungido, que se diz em nosso tempo, as pessoas dizem igreja, né? Então não há hoje a congregação, não há hoje a congregação. Ela se situou lá no primeiro século, formada por judeus e gentios, né? Ainda no corpo da humilhação. Por quê? A congregação estava vivendo ainda no corpo da humilhação. Entenderam? Uma vez que a morte ainda não havia sido aniquilada. Então, por isso que Paulo dizia que eles estavam no corpo da humilhação, ou no corpo abatido. Entenderam? Toda a criação estava gemendo, esperando a redenção dos filhos do Eterno, né? Então, por que isso acontecia? Porque a morte ainda não havia sido aniquilada, tá bom, gente? E como nós sabemos que a congregação estava naquele corpo da humilhação? Era um corpo de Cristo, mas estavam no corpo da humilhação, esperando a redenção do último dia. Sabemos porque o Evangelho revelou ao apóstolo sobre o ungido, o qual transformará, né? Olha só, o nosso corpo da humilhação. Como assim não estava no corpo da humilhação? Percebeu? O nosso corpo transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas, né? Filipenses 3, 21, um texto que eu gosto muito de ler. Ok? Então vamos continuar aqui, gente. Então nós estamos observando, que na congregação havia o corpo de humilhação. Eles estavam no corpo de humilhação, né? Quem tenta reproduzir o corpo de Cristo hoje, o corpo do ungido, quem se diz assim, nós somos o corpo de Cristo, quem tenta reproduzir em nosso tempo, dá em que, gente? Se nós dissermos assim, somos o corpo de Cristo, vamos fazer reuniões aqui como congregação, como corpo de Cristo, o que que vai dar? Isso vai dar em religião, gente. Vai dar em religião. Ninguém consegue reproduzir o corpo de Cristo sem a cabeça. Cristo era o cabeça. Se ele se submeteu ao Pai, cadê Cristo? Cristo, ele não há mais o Cristo, não há mais a manifestação do Cristo, portanto também o corpo de Cristo já não existe mais. O que somos nós? Nós somos filhos do Eterno que nunca precisamos ser o corpo de Cristo. Entenderam? Então, gente, se alguém tenta reproduzir hoje o corpo de Cristo em nosso tempo, só dá em uma coisa, dá em religião. Desde lá do terceiro século que o povo, né, que se diz cristão, tenta se reproduzir, né, reproduzir o corpo de Cristo, tenta se dizer a congregação. Mas olha só o que vocês estão vendo no que deu, né? As denominações que saíram, a religião que deu nisso tudo aí. Então ninguém fala assim, nós somos o corpo de Cristo e vamos, que ninguém fale isso, porque nós nunca fomos o corpo de Cristo, gente. O corpo de Cristo era um povo, eram os eleitos esperando a salvação eterna. Nós não estamos esperando a salvação eterna, entenderam? Era nos últimos dias, né, a manifestação do Espírito, aquilo ali era o corpo de Cristo. Entenderam? Aquilo ali, aquela manifestação foi para os últimos dias. Entenderam? Então pode ter certeza, tá? Pode ter certeza disso aí. Não adianta tentar reproduzir o corpo de Cristo hoje, porque vai dar, sempre deu em religião. Pode ter certeza. E agora? A pergunta que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Se a porta da graça fechou-se, como ficam os que creem? Eu digo como ficam os que creem hoje, em nosso tempo. Como ficam? É a pergunta que a gente faz. Como ficam os que creem em nosso tempo?
Como ficam aqueles que ainda vão nascer do nosso tempo? Como ficam aqueles que nunca conheceram nada da Bíblia? Como ficam se a porta da graça fechou-se? E aí? Como resolver isso, né? Esse questionamento nos faz reportar a algo que ocorre em nossa sociedade referente à lei brasileira, as leis, né? Que é desconhecimento da lei. Olha só, desconhecimento da lei não isenta o acusado de ser responsabilizado. Ponto, né? O Código Penal, em seu artigo 21, deixa claro que ninguém pode ser poupado de ser punido em razão de desconhecer a lei. Eu vou dizer por que estamos falando disso, né? A conhecer a lei do nosso Brasil aqui, tá bom? Então nós estamos fazendo essa alegoria para aqueles que não conhecem, tá bom? Ou não aceitam que a porta da graça fechou-se e estamos na vida eterna, tá bom? Por isso que nós estamos falando isso. Estamos falando de nossa lei brasileira. Mas quando vamos para a lei de Moisés, né, quando um menino ao 8º dia era circuncidado, e mesmo ainda sendo um bebê, mesmo ainda sem o conhecimento, não importava em que ele não estivesse debaixo da lei. Entenderam? Então todos estavam debaixo da lei de Israel, independentemente se ele conhecia ou não. Até os ignorantes, né? Até os loucos estavam debaixo da lei. Entenderam? Lembrando que assim foi com o ungido, né? Ele nasceu debaixo da lei, Cristo. Quando ele era bebê, ele ainda não tinha conhecimento, era uma criança. Entenderam? Então, mas mesmo assim ele estava debaixo da lei, pois teria que ser circuncidado ao 8º dia, Cristo, né? Quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado, né? O menino foi circuncidado, quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Yahushua, porque nós colocamos Yahushua, porque o nome dele era Yahushua, era Yahushua e não Jesus, tá? Foi-lhe dado o nome de Yahushua, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lucas 2, 21, ok? Então, minha gente, assim também ocorre em relação ao tempo que estamos vivendo. Correto? Estamos vivendo no tempo da vida eterna. Isso tudo eu falei para que nós entendamos isso aqui. Nós estamos no tempo da vida eterna. Por que nós falamos isso tudo? Para entender isso que nós vamos falar agora. Nós estamos vivendo no tempo da vida eterna, independentemente se há ou não esse conhecimento hoje. Entenderam? Porque que eu falei a respeito da lei? Não é opcional, né? A nossa condição, ela não é opcional. Eu não posso escolher em que tempo estou, né? Eu não posso dizer que hoje nós estamos no tempo da salvação. Eu não posso dizer que nós estamos no tempo da salvação por graça. Quando Cristo disse que a porta ela iria fechar-se e que no século vindouro seria o quê? Vida eterna. Ele falou que no século vindouro seria vida eterna. Tem pessoas que querem que seja o tempo da graça, alcançando as pessoas, nosso tempo. Mas esse querer dessa pessoa não muda a verdade. Entenderam? Não muda a verdade. Nós podemos dizer que somos eleitos? Podemos. Que somos gentios? Podemos também. Que somos o corpo de Cristo em nosso tempo? Podemos dizer. Nós podemos dizer que nós fomos enxertados na boa oliveira? Podemos também. E que nós estamos no ministério do Espírito? Podemos. Muita gente se diz aí no ministério do Espírito. Que estamos na esperança da glória hoje? Podemos dizer. Muita gente ainda diz, né? Podemos dizer qualquer coisa, gente. Nós podemos dizer qualquer coisa que quisermos. Porém, nada mudará da verdade por causa disso. O meu querer não vai mudar a verdade. A verdade é o que temos que repetir, tá? O que Cristo disse, né? O que Cristo disse em Mateus 25:10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Ora, Cristo estava dizendo que a porta ia se fechar. Eu pergunto, não fechou-se?
nós somos o corpo de Cristo, estamos no tempo da salvação. Se ele disse que a porta ia se fechar, nessa parábola, indicando ali o que ia se cumprir, nas bodas do Cordeiro, olha aqui, ó, entraram com ele para as bodas. Quem era o noivo? Não era Cristo? Não fechou-se a porta? Olha só, e fechou-se a porta, tá bom? Então, isso que temos que falar, Mateus 25:10, correto? Em outro momento, ele disse, né, no século vindouro, a vida eterna. É isso que nós temos que falar. Se ele falou que no século vindouro seria a vida eterna, nós vamos falar, não, continuou a salvação por graça, continuou o corpo de Cristo, continuou o ministério do Espírito. Não, gente, não, olha só o que ele falou. No século vindouro, a vida eterna, porque o ministério foi para conduzir os eleitos à eterna salvação. Então eles tinham um selo do Espírito, do Altíssimo, como quê? Como garantia, como selo, como garantia da eterna salvação. Ora, nós não precisamos da garantia da eterna salvação, portanto, nós nunca fizemos parte do ministério do Espírito. O Espírito ele foi manifestado nos últimos dias. Nós estamos depois dos últimos dias, entenderam, gente? O que temos que falar hoje, no nosso tempo, é isso aqui, ó. No século vindouro, a vida eterna. Marcos 10:30, né? Então é isso que temos que falar. Então, minha gente, se é vida eterna e não há mais a salvação por graça, como ficam os que ainda não conheceram essa verdade em nosso tempo? Como ficam eles? Pergunta. Nós vamos responder que ficam como quem, né, tem 100 milhões de reais de herança em poupança e não sabe. Entenderam? Assim, essa pessoa, sem conhecimento disso, estará vivendo como se fosse pobre, quando na realidade é uma pessoa rica. Entenderam? Se consegue entender isso? Dessa forma, quando começamos a falar para as pessoas que estamos vivendo no tempo da vida eterna, essas pessoas, ao tomarem o conhecimento disso, não estarão sendo salvas por graça, mas sim estarão recebendo o quê? O remédio, tá? Que traz saúde ou cura para todas as nações. Entenderam? A fim de que não fiquem doentes no entendimento, se submetendo, em nosso tempo, aos caprichos das religiões, como podemos ler, né, aqui nesse texto de Apocalipse 22:2, que diz o seguinte: no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. As folhas da árvore são para a cura das nações, né? Apocalipse 22:2. Dizer que as pessoas são igreja, são o corpo de Cristo, são a congregação hoje, vai acarretar em quê, gente? Em pensarem, né, que precisam se submeter a lobos vorazes, que na realidade querem a lã das ovelhas. Tá bom? Querem a lã das ovelhas. Nós vamos voltar aqui, que eu acabei passando aqui. Querem a lã das ovelhas. Então nós estamos aqui fazendo essa analogia, uma analogia, quando falamos lã das ovelhas aqui. Mas as ovelhas, elas foram, as ovelhas foram designados, né? O quê? Os escolhidos de Israel. Eles foram designados ovelhas, né? Os escolhidos de Israel de antes da obra salvífica de Cristo. Talvez alguns poderão perguntar, né, o que nós estamos fazendo, né, nosso tempo, falando da Bíblia, aqui em nosso tempo, e do Evangelho, se o Evangelho ele já foi pregado a toda criatura debaixo do céu no tempo dos apóstolos. Algumas pessoas poderiam perguntar, vocês não dizem que o Evangelho já foi pregado? O que vocês estão fazendo falando do Evangelho em nosso tempo? E precisamos explicar, né? O que vamos responder é o que diz Salmo 145, agora sim, né? Passei antes do tempo. 4. Né? O que está acontecendo? Por que nós falamos no YouTube? Por que nós falamos para as pessoas da Bíblia, até do Evangelho mesmo? Nós estamos aqui, ó, nesse cumprimento disso aqui, ó. Uma geração contará a outra
uma geração contará a outra, né? A outra geração, é claro, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145:4. Percebeu por que eu falo no YouTube? Nós temos que falar, nós precisamos falar, nós podemos falar. Se não quiser falar, não fale. Agora, nós não estamos pregando o evangelho. Quem pregou o evangelho foi Paulo, foi Shaul, porque o evangelho era boa nova de salvação. Que boa nova que é hoje? O evangelho já se tornou velho, o evangelho era para aquele tempo, tá bom? Mas nós falamos do evangelho como algo já cumprido, entenderam? Então é por isso que nós estamos no cumprimento disso aqui, né? Uma geração contará a outra a grandiosidade de teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145:4. E também porque Shaul, porque Paulo, ele disse que isso ocorreria nos séculos vindouros. Ora, o que nós estamos fazendo, ele falou que iria acontecer, olha só, para mostrar nas eras que hão de vir. Quem iria mostrar? Não somos nós que estamos mostrando? É Paulo. Os que viveram naquele tempo, eles existem? Não, não existem. Para mostrar nas eras que hão de vir, quem iria mostrar? Pessoas, outras pessoas iriam mostrar. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da graça, a incomparável riqueza de graça demonstrada em sua bondade para conosco, para com eles, em Cristo, né? Efésios 2:7, aí acabamos de fazer a leitura, né, gente? Então, olha só, vamos observar que a graça, ela foi para com eles, não é verdade? A graça foi para com eles. E que nós somos os das eras ditas vindouras, que é falado ali, e que estamos recebendo o conhecimento, né? Nós estamos recebendo o conhecimento. Acabou passando aqui, gente? Nós estamos recebendo o conhecimento, correto? Essa é a verdade que nós temos que apresentar. Nós estamos recebendo o conhecimento de que houve, né? De que houve um tempo na existência em que a criação ela esteve submetida à morte que passou a todos os homens. Tá bom, gente? De vez em quando acaba passando aqui antes do tempo. Mas agora acho que já acertou, né? Então eles foram salvos por graça. Eles foram salvos por graça e depois receberam o quê? A redenção do último dia, ou seja, a salvação eterna. Nós não precisamos da salvação eterna, nós não precisamos ser salvos por graça e nem precisamos receber a eterna salvação, uma vez que nascemos no tempo da vida eterna. Entende isso? Você consegue entender isso? Então, gente, a salvação que permanece hoje se trata da salvação da mente, né? Do entendimento, a salvação de não permitir, né, se deixar levar pelo mal. Entendeu? E se trata daquilo que Shaul, que Paulo citou em 1 Timóteo 2:3, agora sim, né? 2:3-4, que nós podemos ler aqui, ó. Pois isso é bom e agradável diante do Altíssimo, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:3-4. Veja, essa salvação é uma coisa que sempre ocorreu, sempre precisou ocorrer antes da vida eterna e no tempo da vida eterna. Entendeu? Porque Paulo escreveu isso, que tem validade para nós. Vamos explicar? Vamos explicar aqui. Esse tipo de salvação, gente, não depende do Todo-Poderoso, não depende do Eterno Pai, mas depende de cada pessoa se abrir para o conhecimento. Entenderam? Essa salvação aqui que acabamos de ler significa a conservação da alma, dito nesse texto aqui de Hebreus 10:39. Olha só o que está escrito. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação, percebeu? Conservação da alma. Hebreus 10:39, né? Então essa é a verdade. Então, gente, olha só, conservação da alma significa conservação da mente do humano, conservação do humano, do ser humano, conservação das emoções, dos sentidos, a fim de se livrar, o quê? Das coisas embaraçosas da vida
que conduz muitos ao erro, entenderam? Por isso está escrito, né, em Hebreus 12, 1, que nós podemos ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que se trataram dos heróis da fé, né, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Hebreus 12, 1, né? Então é isso aí, gente. Olha só. Livrar-se desse pecado aí significa livrar-se das obras da carne e depende da pessoa. Não depende do Todo-Poderoso, não depende do Pai Eterno. É a pessoa que precisa se livrar dessas coisas embaraçosas. Então quem precisa sobre o pecado dominar é cada pessoa. Não é o Eterno que vai fazer as pessoas dominarem, né, sobre o pecado, sobre o erro. Esse pecado se trata de amartia. Entenderam? Esse pecado se trata de amartia e não anomia. Esse pecado, no grego, é amartia. No grego, esse pecado é amartia. E significa com relação às atitudes humanas. O quê? Errar o alvo. Entenderam? Então, em outras palavras, o pecado seria uma escorregada. Um pisar na bola, né? Que alguém faz perante o Eterno, é claro, que ele tudo vê, né? Fazendo aquilo que ele sabe que não deve fazer, tá? Já a palavra iniquidade no grego é anomia. E significa uma condição daquele que não cumpre a lei. Então veja bem, anomia seria não cumprir a lei. Então, hoje, depois da lei de Moisés ter sido tirada no madeiro, o pecado é amartia e não anomia. Mas, debaixo da lei, o pecado era anomia. Entenderam? Essas duas palavras do grego, é importante a gente também ir também ali no original, no grego, para a gente entender algumas coisas, tá? Então, nem tudo, o pecado foi tirado no madeiro, mas veja bem, e hoje as pessoas não pecam? Pecam. Ué, Messias, mas o pecado não foi tirado no madeiro? Mas o que foi tirado no madeiro foi anomia. Foi a acusação do pecado. Então, quem transgredia a lei, o quê? Ele estava pecando, né? Era a anomia. Mas depois da lei tirada, quem peca, pratica o mesmo ato ali, por exemplo, cobiçar. Cobiçar debaixo da lei era anomia. Cobiçar fora da lei é amartia, é erro humano, tá? É aquela escorregada, aquele pisar na bola, que ele sabe que não deve, ele está fazendo. Então, essas duas palavras, amartia e anomia, vem do grego, né? Então, amartia significa o erro humano, tá? O erro trágico, como diz aí, tá? Então, no nosso caso, nossos erros, no nosso tempo, são amartia. Então, o que seria? Nós pecamos? Pecamos, mas é amartia, não é transgressão da lei. O pecado era transgressão da lei, o pecado era anomia. Agora, o pecado é amartia, tá? Não há transgressão. É amartia, é o erro. No nosso caso, nossos erros são amartia, tá bom? Agora, voltando na condição que é a nossa, tá bom? Não estamos antes da porta fechada. Estamos depois da porta fechada, entenderam? Então não passamos por ela, nós não passamos pela porta. Nós nascemos dentro. Nós não precisamos passar pela graça, entenderam? Nós nascemos dentro. Sempre estivemos dentro e nunca fora. Se nunca estivemos fora, nós não carecemos da salvação por graça, entenderam? Porque a graça estava fora da porta. A graça estava lá fora, antes da porta se fechar. Então quando a porta fechou-se, acabou. De lá para cá é vida eterna, é estado eterno. Quem nasceu aqui dentro não precisou ser salvo por graça. Entenderam? A graça ficou lá, no primeiro século. Então não precisamos ficar preocupados, como diz o tema, né? Como diz o tema aqui, né? Se a porta da graça fechou-se, como ficam os que creram, os que creem hoje, né? Então é isso, né, gente? Como ficam? Se a porta da graça fechou-se, como ficam os que creem? É a pergunta que a gente faz. Então, gente, eu não sei se os senhores já sabem. Aqui em nosso tempo, os terrenos, né, e os espirituais estão no paraíso. Entenderam? Em nosso tempo, os terrenos, Adão e Eva, né, os terrenos e os espirituais,
Adão e Eva, estão no paraíso. Sabia disso? Eles estão no jardim. Entenderam? Nós estamos no jardim, né? Porque o paraíso, o que é o paraíso, gente? O paraíso é a ausência da morte, que é o jardim. E o jardim é aquela condição anterior à morte, né? Que o Eterno decretou, entenderam? Porém, na parousia, todos ressuscitaram daquela morte, inclusive o Adão, né? Todos ressuscitaram daquela morte, uns para a vida, né? Os espirituais, e outros para a condenação, o natural, terreno, que é lago de fogo. Hoje, minha gente, não há mais nada, hoje não há mais nada fora do jardim. Nem Adão, nem Eva, e nem mesmo as coisas, os animais e plantas, estão fora do jardim, todos estão no jardim. O paraíso é o jardim, entenderam? Onde Adão e Eva estavam antes e agora estão de volta desde a parousia de 70 DC. Agora, tanto o terreno, o que acontece? Agora, tanto o terreno como o celestial, ou seja, o espiritual, estão no paraíso, porque o paraíso é uma condição. Sendo que nesse paraíso há uma separação ali entre lago de fogo, à esquerda, que é a condenação, e celeiro, né? À direita, que é a vida eterna. Então observe que os homens, né, todos eles dormiam no pó até o último dia. Entenderam? Todos estavam mortos, todos estavam no pó até o último dia, todos estavam no sepulcro. Todos estavam no sepulcro. Que sepulcro? O sepulcro da morte que passou a todos os homens, como diz o texto de Daniel 12:2, que diz o seguinte: e muitos dos que dormem no pó, ou seja, todos que estão no sepulcro, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Percebeu? Uns para a vida eterna, percebeu a diferença? Uns para a vida eterna, mas o outro não seria ressuscitado? Olha só. E outros para a vergonha e desprezo eterno. Percebeu? Daniel 12:2. Então temos que explicar isso aqui, né? Então, embora o texto diga vergonha e desprezo eterno, isso se trata de metáforas da condição do que é pó, que também voltou ao jardim, ou seja, que foi ressuscitado da morte que foi decretada pelo Eterno tanto para o Adão como para a Eva. Entenderam? Então é isso. E Paulo, ele confirmou isso quando disse, né, nesse texto de Atos 24:15, né? Tendo esperança em algo. Tendo esperança em algo, né? Como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição, percebeu? De mortos. Todos estavam no pó da terra, né? Todos estavam no sepulcro. Há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos, percebeu? Que não foi somente os justos, mas também os injustos. Assim dos justos como dos injustos, percebeu? Atos 24:15. Então observe, meu irmão, que a morte, ou seja, o sepulcro de onde eles, os terrenos e os espirituais, saíram, foi a condição do banimento do jardim, como diz o relato, né, em Gênesis 3:24, que a gente pode ler aqui, ó. E Alro baniu Adão e Eva. Ele não baniu somente o espiritual, não somente o terreno, ele baniu os dois, ó. O terreno e o espiritual, percebeu? Isso foi a morte, eles precisaram ressuscitar dessa morte. Ó, e Alro baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida, né? Gênesis 3:24, né? Então olha só, gente, assim todas as coisas já foram restauradas até o momento em que Cristo não precisou mais, né, reinar sobre todas as coisas, como podemos ler nesse texto aqui de 1 Coríntios 15:25 e Atos também 3:21. Vamos ler, fazer a leitura, porque é necessário que ele reine
até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. 1 Coríntios 15, 25, né? Atos 3, 21. É necessário que ele permaneça no céu, que ele reine. É a mesma coisa, gente. Né? Até que chegue o tempo em que Yahweh restaurará, quer dizer, levará Adão e Eva para o paraíso novamente. Restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Atos 3, 21, né? Então essa é a verdade que nós temos que apresentar. Agradecemos a participação dos senhores, né? Até o momento. Então, minha gente, estamos agora concluindo a mensagem de hoje, né? Um forte abraço a todos, tá bom? Nos veremos no próximo tema, que será quarta-feira, né? Quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço. Tchau!